Paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 29. Labão engana Jacó. Vamos ler com a ajuda de Deus e do seu bom espírito? E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão e a todos os varões daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde, que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa e Léia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã, ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se fez assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço, que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu-se a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu-se a sua madre, porém Raquel era estéril. Então nós vemos aqui que Labão enganou a Jacó, consequência do pecado de Jacó, né, que ele enganou seu próprio pai para conseguir a primogenitura. Deus permite que a gente passe por essas coisas para a gente aprender com nossos erros, não é? Então, ele já era, ele já tinha conseguido a primogenitura quando Esaú deu, vendeu para ele, né, pelo prato de guisado. Ele não precisava enganar o seu pai. E Deus já tinha prometido para a mãe de Jacó que o maior serviria o menor. Então eles não precisavam daquilo. Só que como a mãe dele viu aquela oportunidade, né? Então ela colocou os pelos lá em Jacó, fez ele se passar por Esaú e eles pegaram a bênção, né? A bênção de Deus já era deles, porque quem dá a bênção é Deus, não é? Jacó só ia desejar a bênção para eles. Não precisava disso. Mas foi o caminho que eles tomaram, só que tem consequência, né? A mãe de Jacó viu Esaú pegar mulheres que não agradavam a ela, então já veio o castigo para ela também aí. E Deus colocou Labão na vida de Jacó. Labão, um homem esperto que enganou várias vezes Jacó. Mas às vezes é assim, a gente só aprende quando a gente sente na pele, né? Então, Jacó casou, e quando ele acordou de manhã, ele viu que não era a Raquel, era a Léia. E ele conversou com Labão: Por que me enganaste, né? Ele falou: Não, que aqui o costume é outro. Primeiro casa com a mais velha para depois ficar com a mais nova. Mas eu vou te dar ela também, só trabalha para mim mais 7 anos. E Jacó concordou, porque ele amava muito Raquel. E depois casou, depois que passou a semana de lua de mel com a Léia. Só que como ele amava mais a Raquel, ele a desejava mais, ele era apaixonado por ela, ele deixou a Léia meio de lado. E aqui o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando a gente lê um livro, eu assisti um filme de ação, alguma coisa assim, a gente vê que é, tem o personagem principal e tem os coadjuvantes, né? Então toda a história dá certo pro personagem principal, né? Mas pro nosso Deus não tem personagem principal não, gente. O personagem principal são todos, porque ele ama todos igual. A Léia estava sendo prejudicada nessa situação. Labão enganou Jacó e deu ela por esposa. Só que ela gostou de Jacó. Ela era sua esposa. Ela foi obediente ao pai dela, casou com Jacó e ela amou Jacó. Então ela tinha um sentimento por Jacó. Ela era sua esposa. Só que Jacó não desejava ela. Ele desejava a Raquel, porque era mais famosa à vista. Então isso não foi justo para Deus. Porque a partir do momento que ele se casou, não importa como, ele foi enganado, sim. Só que na nossa vida a gente tem que assumir responsabilidades. Isso foi consequência dos erros dele. Quem mente, quem engana, certamente será enganado também.
Aqui nesse mundo aqui caído aqui é assim que funciona. A gente colhe o que a gente planta, tá certo? Então Jacó, ele queria Raquel, só que foi enganado e casou com Léia. Só que ele já casou com Léia. Ele tem que assumir a responsabilidade sobre ela. Então vocês que são casados, tenham responsabilidade. Deem atenção para suas esposas. Esposas, deem atenção para seus maridos. Casamento é coisa séria. Deem atenção. Se o seu marido está reclamando que está faltando atenção, dá atenção para o seu marido. Seja mais carinhosa com ele. Porque se ele está reclamando com você, é porque ele está sentindo falta, está carente. E da mesma coisa, se a mulher está reclamando que precisa de mais atenção, dê atenção para sua esposa. Ela precisa de você. Vocês têm uma responsabilidade um com o outro. Vocês são agora uma só carne. Raquel ficou jogada de lado. Deus vendo isso, ele quis equilibrar as coisas. E a maneira que Deus encontrou de equilibrar as coisas foi abrindo a madre de Léia. Então Léia era fértil. Já Raquel, Deus segurou a fertilidade dela. Não deixou ela ter filhos. Para ficar equilibrado. Então Jacó era apaixonado, ela era mais formosa à vista. Chamava mais atenção dele. E tinha mais atração por Raquel. Só que ela não podia dar filhos para ele. E ele queria ter vários filhos para cumprir a bênção de Deus na vida dele. Então ele começou a procurar mais a Leia. Isso a gente vai ver mais pra frente aqui que ela começou a conceber, ter vários filhos dele. E a gente vai ver também que a Raquel, ela também não podia ter filhos por castigo também. Então Deus quis equilibrar porque Deus ama e escuta as orações daqueles que choram. Com certeza Léia ficou triste com a situação, recorreu ao nosso Deus e Deus atendeu a oração dela. Porque Deus é justo. Deus atende o necessitado. Quem era o necessitado nessa situação aqui era Léia. E Jacó começou a ter filhos e deu mais atenção para Léia. E a gente vai ver a consequência, por que Raquel também não podia ter mais filhos mais para frente, tá bom? Vamos continuar a leitura. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Léia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: Porque Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Então nós vimos aqui que Deus abriu a madre de Léia e ela concebeu filhos para Jacó. Isso foi alegria para ele, porque a casa estava cheia de vida, de alegria. Filhos é bênção. Naquela época era muito importante ter filhos. Hoje as pessoas estão perdendo esse costume de ter muitos filhos. Por causa da situação, Mas isso, meu modo de visão, nós que somos cristãos, que servimos a Deus, nós temos que ter muitos filhos. Porque é o futuro da obra de Deus. Se você não tiver filhos, vai ser menos cristãos no mundo. Vejam os nossos irmãos, os muçulmanos. Eles têm muitos filhos. E essa religião está tomando a terra. Já dominou a Europa. O Oriente Médio ali, quase tudo é deles. Só sobrou Israel ali. Porque eles têm muitos filhos. E quanto mais filhos eles têm, e mais eles ensinam os seus filhos, porque eles ensinam mesmo, tá? Eles pegam o Alcorão ali, gente, e põem eles para ler. Eles decoram. E eles põem em prática. Agora nós estamos deixando muito a desejar, nós cristãos. Estamos tendo os poucos filhos, e os poucos filhos que temos, nós não estamos tendo nem tempo de ensinar a palavra de Deus para eles. Por que vocês acham que em Apocalipse está escrito que vai ter a grande perseguição sobre os cristãos e vão ser decapitados os cristãos? Quem que é o povo que decapita cristão? Quem que vai estar dominando a terra? Os muçulmanos vão estar dominando a terra.
É óbvio. É só fazer conta. Daqui a algumas gerações não vai ter mais cristão na Terra quase, vai ser poucos. Aqui, a resistência um pouquinho que tem aqui é no Ocidente. E estão cada vez mais atacando a família, fazendo as pessoas ter menos filhos. São leis que aprovam abortos, incentivam as feministas. Então tá cada vez tendo mais homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, cada vez menos filhos. Isso é um ataque, gente. Isso é um planejamento. Vocês não conseguem perceber que isso foi idealizado há muito tempo atrás? O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele planeja, ele é astuto, ele luta contra nós. E essa estratégia que ele criou é muito forte, está funcionando. Enquanto os que apoiam ele faz ter vários filhos e ensinar os costumes que ele gosta. Aqueles que são inimigos dele, porque ele é anticristo, ele é anti tudo que se chama Deus, ele vai perseguir. Ele não quer que você tenha filhos. Ele não quer que você ensine o cristianismo para frente. Então tenham filhos e ensinem o amor de Deus para eles. Ensina a Bíblia para eles, para que eles possam se casar e tenham mais filhos. E assim se complete o número de escolhidos para o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Desculpa. Tenhamos filhos. Filhos é a alegria da casa. Leia deu muitos filhos a Jacó e chamou a atenção do seu marido. Tenham filhos. Ensine a palavra de Deus para eles. A igreja de Cristo é a noiva. Chame a atenção do seu noivo para ele voltar logo. Como que a gente faz isso? Para Leia funcionou tendo filhos. Quer que Jesus volte logo? Tenha filhos e ensine a palavra de Deus para seus filhos, para que o número de escolhidos se complete e que Jesus possa voltar logo e buscar sua igreja. Chame a atenção do seu noivo, do seu marido. Chame a atenção do seu Deus. Chame a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra, a lição para nós é essa. Deus é justo e escuta a oração daqueles que estão em necessidade. Deus equilibrou a situação, dando filhos a Leia e segurando a madre de Raquel, para que seu marido pudesse distribuir seu amor pelas duas. E fica a lição para nós. Tenham filhos e ensine os bons caminhos para eles do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não tiver filhos, a geração futura não vai ter teu nome, não vai ter ninguém que vai te representar, não vai ter nenhum representante de Cristo. Só vai ter dos outros povos. É isso que você quer para o seu futuro, para o futuro da sua família, dos seus netos? Que eles sejam uma minoria, que sejam perseguidos? Porque é esse o futuro que está caminhando. E está muito próximo disso acontecer. Vai acontecer porque está escrito. Tudo que está escrito na palavra de Deus ou já aconteceu ou está prestes a acontecer. Nós estamos nos fins dos dias. Quem não percebeu isso ainda e está assistindo esse vídeo, fique sabendo, estamos nos finais dos dias. Estamos na geração do fim. Falta muito pouco para o nosso Senhor Jesus voltar. Então temam a Deus, orem, peçam perdão pelos seus pecados todo dia. E tenham filhos e ensinem o amor de Deus, para que as gerações futuras possam continuar a obra de Deus, para que a luz vença as trevas. Tá certo? Então, essa é a palavra de hoje. Meditem nisso, que o assunto é sério, é importante. Eu estava vendo as pesquisas que daqui 50 anos os homens não vão ser mais férteis. Tá cada dia menos devido à alimentação, devido a tanto de coisa química que a gente se alimenta, que a gente ingere, água contaminada, tudo isso interfere. Então os homens estão cada vez menos férteis. Estão cada vez. Além da cultura aqui do Ocidente, e só aqui no Ocidente, tá, gente? Lá no Oriente o pessoal continua tendo filho, na África continua tendo filho, tudo normal, na Ásia.
é aqui no Ocidente. É o nosso estilo de vida aqui. Cada vez os homens aqui estão menos férteis. Estão tendo menos filhos. Estão tendo mais dificuldade de ter filhos. Então a gente precisa povoar essa terra, colocar gente. Tá bom? Enquanto há tempo. Porque logo, se continuar desse jeito, não vai ter mais cristão no mundo. Por isso que Jesus Cristo falou: será que quando eu voltar ainda vai ter fé na terra? Porque vai ter poucos cristãos, gente. Vocês estão entendendo isso? Porque tá acabando. Tá ficando coisa rara ter cristão no mundo. Aqui no Brasil a gente não percebe. Porque aqui a gente, graças ao bom Deus, a gente é uma resistência. Mas na Europa, não tem mais cristão, gente. Dá pra contar nos dedos. Na Ásia, na Ásia, na África, não tem cristão, gente. Na América só sobrou os Estados Unidos, que tá lamentável lá. A cabeça do povo mudou muito. Vai vir juízo sobre aquele povo, com certeza. Estão aprovando cada das leis terríveis lá. E aqui, graças a Deus, a gente tem uma liderança aí que se diz cristão. Eu não posso afirmar se ele é mesmo ou não. Eu fico feliz quando eu escuto ele falando de Deus. Não posso negar. Eu vejo a esposa dele chamando o povo para orar. Se é de coração, se é de verdade, não sei. Mas eu fico feliz, gente. Que tem uma liderança que fala. Eu nunca vi isso na minha vida. Que chama para orar. Então, aqui nosso país é um país abençoado por Deus. Sejam gratos por estar nesse país. Porque nos nossos vizinhos aqui tá muito difícil a situação. E para fora pior ainda. E vai piorar mais, porque o povo sem Deus é um povo sem nada. Então agradeço a Deus por tudo. Orem pelo nosso país, orem pelo mundo. E falem da palavra de Deus. Façam filhos e ensinem seus filhos a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Deus seja louvado. Amém.